Meditação O Coração do Budismo por Ajahn Brahmavamso. Quero hoje falar em profundidade sobre a natureza do budismo. Com frequência, leio nos jornais e livros algumas coisas estranhas que são apresentadas como sendo o budismo. Portanto, gostaria de identificar qual é de verdade o coração do ensinamento budista, não como uma teoria, mas como uma experiência. O que não é o coração do budismo? Psicoterapia. Sei que algumas pessoas ainda pensam que o budismo é uma forma de psicoterapia, uma forma de empregar atitudes sábias ou meios hábeis para viver mais em paz neste mundo. Na verdade, no rico tesouro dos ensinamentos budistas, há muitas coisas que de fato ajudam as pessoas a viver a vida com menos problemas. Usando atitudes sábias e intenções compassivas, o budismo ensina uma maneira eficaz de lidar com os problemas do mundo. Quando esses métodos budistas realmente funcionam, isso cria nas pessoas fé e confiança de que nesse caminho budista há realmente algo que tem valor. Costumo com frequência refletir sobre as razões pelas quais as pessoas vêm até a sociedade budista numa sexta-feira à noite. É porque elas obtêm algum benefício. O que elas obtêm dos ensinamentos é um estilo de vida mais pacífico, um sentimento mais feliz em relação a si mesmas e uma maior aceitação das outras pessoas. Nesse sentido, é uma terapia para os problemas da vida que realmente funciona. No entanto, isso na verdade não é o budismo. Isso é só um dos seus efeitos secundários. Filosofia. Algumas pessoas conhecem o budismo e se deparam com uma filosofia encantadora. Depois de uma palestra, elas são capazes de sentar numa mesa de café e ficar conversando por horas, e ainda assim, sem nem chegar perto da iluminação. Muitas vezes, essas pessoas são capazes de discutir coisas muito sofisticadas. Os seus cérebros são capazes de falar e pensar sobre assuntos tão sublimes. Depois, quando vão embora, no caminho de casa, xingam o primeiro carro que de repente para à sua frente. Tudo de bom é perdido imediatamente. Ritual. Ou, em vez de olhar para o budismo como uma filosofia, muitas pessoas o tomam como uma religião. Os rituais no budismo têm significado e não devem ser descartados só porque pensamos que estamos acima disso. Sei que as pessoas às vezes são muito orgulhosas, arrogantes mesmo, e pensam não precisar de rituais. Mas a verdade é que os rituais têm um poder psicológico. Por exemplo, na sociedade, quando duas pessoas decidem viver juntas, é benéfico que elas passem por algum tipo de cerimônia de casamento, porque nessa cerimônia há algo que acontece com a mente, algo que acontece com o coração. Há um compromisso assumido que ecoa lá no fundo, com o conhecimento de que algo importante aconteceu. Nas cerimônias e rituais de morte, todos os cânticos, palavras amáveis e para reflexão, realmente têm significado para as pessoas envolvidas. Isso as ajuda a aceitar com elegância a perda de um ente querido. Isso as ajuda a reconhecer a verdade do que aconteceu, que ocorreu a separação definitiva daquela pessoa. E com essa aceitação, elas ficam em paz. Da mesma forma, no nosso monastério, a fim de perdoar outra pessoa e abrir mão do passado, muitas vezes é utilizada uma cerimônia de perdão. Na Igreja Católica há a cerimônia da confissão. Os detalhes precisos de uma cerimônia de perdão realmente não importam, mas o importante é que o perdão seja dado através de algum meio físico, através de algum ritual ou cerimônia. Se alguém acabou de dizer, me desculpe, não seria muito melhor também dar um presente ou um ramo de flores? Ou não seria muito melhor ir até a pessoa e dizer, olha, o que eu fiz no outro dia foi realmente imperdoável, mas lhe convido para jantar comigo esta noite. Ou aqui tem um par de ingressos para o teatro. É muito mais profundo e mais eficaz quando é elaborada uma bela cerimônia de perdão, ao invés de apenas murmurar algumas palavras. Até mesmo o ritual de se curvar ante uma estátua do Buda tem um grande significado. É um ato de humildade. A pessoa está dizendo, não sou iluminado e, no entanto, há algo que está além de mim pelo qual aspiro. É a mesma humildade que uma pessoa sente quando vai para a escola ou para a universidade, e ela reconhece que os professores e os palestrantes sabem muito mais do que ela.
Humildade não é subserviência, que nega o valor que a pessoa tem. Humildade é respeitar as diferentes qualidades das pessoas. Às vezes, o ato de se curvar, se for feito com atenção plena, é uma cerimônia, um ritual que pode gerar um grande sentimento de alegria. Como monge, muitas pessoas se curvam ante mim, e eu me curvo ante muitos outros. Há sempre alguém para quem se curvar, não importa o quão sênior alguém seja. No mínimo, sempre se pode curvar ante o Buda. Eu gosto de me curvar. Quando há um monge mais sênior, curvar-se é uma bela maneira de superar o ego. Esse é um ritual que, se for feito da maneira correta, pode produzir muitos benefícios. Assim, esses rituais budistas são úteis, mas o budismo é muito mais do que isso. Meditação e iluminação. Quando alguém pergunta o que é realmente o budismo, essa é uma pergunta difícil de ser respondida em poucas palavras. Temos que pensar no processo de meditação, porque nisso está o ponto crucial, o fulcro do budismo, o coração do budismo. Como todos aqueles que já tiveram algum contato com os ensinamentos budistas sabem, o Buda foi um homem que se tornou iluminado enquanto meditava sob uma árvore. Essa iluminação do Buda foi o que na verdade criou essa religião chamada budismo. É o seu sentido, é o seu centro. No budismo, tudo diz respeito à iluminação. Não se trata apenas de viver uma vida mais saudável, ou uma vida mais feliz, ou aprender a ser sábio e dizer coisas inteligentes para os amigos num jantar. Novamente, o budismo tem tudo a ver com a iluminação. Primeiro de tudo, é necessário ter alguma noção ou indicação do que a iluminação realmente é. Às vezes, algumas pessoas me procuram e dizem, eu sou iluminado. E às vezes recebo cartas de pessoas dizendo, obrigado pelos seus ensinamentos, pois saiba que agora estou iluminado. E às vezes ouço outras pessoas dizerem de professores ou gurus, ah, sim, com certeza eles são iluminados, sem realmente saber o que isso significa. A palavra iluminação significa uma certa sabedoria, um certo tipo de compreensão que cessa todo o sofrimento. A pessoa que não abandonou todo o sofrimento não é iluminada. O fato de uma pessoa ainda sofrer significa que ainda lhe falta abandonar todos os seus apegos. As pessoas que ainda estão preocupadas com as suas posses, que ainda choram com a morte de um ente querido, que ainda sentem raiva e que ainda estão desfrutando dos prazeres dos sentidos, tais como o sexo, elas não são iluminadas. A iluminação é algo que está além e livre de tudo isso.